muito bem-vindos ao nosso Manacast. Hoje a gente está no 3º episódio. Eu sou Rafaela Martins, estou aqui com o meu sócio novamente, Felipe Minervo. E hoje a gente tem um convidado mais do que especial, que é o Mário Aberfeld, é CEO e fundador do OnSafari. Obrigado, Mário, por estar aqui com a gente. Imagina, obrigado, Rafa. Um prazer estar com você aqui, com o Felipe. E muito bom ver tudo que a gente desenvolveu junto aí ao longo dos últimos 2 anos, começando a ser colocado em prática. Muito bom. Bom, gente, o Mário, além de ser, né, o fundador aí do OnSafari, tem uma história muito bacana, né, uma trajetória incrível. E eu vou pedir para ele começar contando um pouquinho dessa trajetória, né, que é muito bacana todo mundo conhecer. Legal. Bom, o OnSafari, então, eu fundei o OnSafari em 2011. Eu tinha uma outra carreira antes, eu fui piloto de carro de corrida, corri por quase 20 anos, tanto na Europa, nos Estados Unidos, cheguei a andar de Fórmula 1 e depois correr alguns anos de Fórmula Indy nos Estados Unidos, mas em 2008 eu achei que, né, já tinha chegado onde eu queria chegar, onde não ia mais para frente, ter mais títulos expressivos e queria trabalhar com essa minha segunda paixão, né? Eu sempre tive muita paixão pelo automobilismo e pela natureza. Eu fui para a África a primeira vez, tinha 12 anos de idade. Meu pai me levou, um negócio muito mais simples do que é hoje em dia, na caçamba de um caminhão. Fazia uma tenda lá no meio do Serengeti para acampar toda a noite e só tomava banho o dia que achava uma cachoeira, né? E me apaixonei por isso, acabei voltando para a África todos os anos, né, desde que eu tenho 12 anos de idade, mas enquanto eu corria não tinha muito tempo para fazer isso, então ia uma semana por ano. Quando eu parei de correr, eu sabia que queria trabalhar com a natureza, né, conservação, não sabia como fazer isso, afinal de contas não sou cientista, não sou biólogo, veterinário, nem nada disso, mas sempre tive essa paixão e queria fazer isso dar certo. Então, fiz lá um bucket list, né, fiquei 2 anos viajando, vendo todos os animais que eu sempre quis ver na natureza, então acho que qualquer bicho aí que as pessoas conseguirem pensar, eu dei um jeito de ver, desde urso panda na China, urso polar no Canadá, tigre na Índia, gorila em Uganda, sei lá, e entendi que o jeito que eu podia ajudar a natureza no Brasil, né, naquele momento, que foi como começou o OnSafari, foi desenvolvendo o ecoturismo, né? O Brasil, o país que tem a maior biodiversidade do mundo, e acho que ainda estamos muito atrás da África, por exemplo, onde o turismo é a maior fonte de renda do país, né? Então, eu acho que a gente tem muito a melhorar aqui, muito a explorar, mas foi como começou e, enfim, hoje em dia o OnSafari cresceu muito mais além do ecoturismo, apesar do ecoturismo ainda ser uma parte bem importante. E aí, do nome OnSafari, né? Então a gente começou com onça pintada, porque a onça, o que eu falo, é o leão brasileiro, né? Assim, o que eu sempre brinco, ninguém vai para a África para ver uma zebra, né? A pessoa vai lá para ver o leão. Uma vez você está lá, ótimo, né? Você quer ver a zebra e tudo, mas sem desvalorizar a zebra aqui, mas não é o grande chamariz. E eu achei que precisaria ter a mesma coisa no Brasil, né? Poucas pessoas viriam para cá, ou até mesmo brasileiros viajariam para o Pantanal, para a Amazônia, para ver uma capivara, que é um bicho mais comum, né? Eu não sei porquê, mas as pessoas têm esse negócio de ver os animais mais raros, os grandes felinos e tudo isso. Então, assim que começou o OnSafari, e acima de tudo, né, a gente hoje em dia ainda continua falando muito em onça pintada, apesar de trabalhar com lobo-guarás, antas, outros animais, mas a onça pintada é o terceiro maior felino do mundo, está no topo da cadeia alimentar, então ela é um ótimo bioindicador, né? Ou seja, onde tem onça pintada quer dizer que o ambiente está conservado. Então, a gente fala muito em proteger a onça pintada, mas na realidade não é a onça pintada, né? É ela e todo o bioma, todo o lugar onde ela está inserida. Muito bom. Legal. É uma história muito bacana, né? E aí eu fico pensando, né? Que a gente fala muito de performance, né? Nesse nosso Manacast. E aí eu penso, bom, você trabalhou aí com performance na casa do milésimo de segundo, que podia fazer a diferença entre uma colocação, uma largada aí numa corrida, e depois você migrou, né, para o terceiro setor.
E aí eu fico curioso, né? Como é que foi esse ajuste de mindset entre a performance do milésimo de segundo para o performance no mundo do terceiro setor? Como é que foi a sua adaptação de uma realidade para outra? Eu acho que é parecido e diferente. Eu acho que a performance é importante em qualquer coisa que você faça, né? Aproveitar ao máximo, né, os recursos que você tem lá, seja no automobilismo, que nem você falou, né? Alguns milésimos podem fazer a diferença, né, entre você bater ou não, ou entre você largar em primeiro ou em quarto, quinto. Então, faz muita diferença. Acho que hoje, trabalhando com conservação, também, lógico que o tempo é um pouco diferente, você não tem tanto o controle, né, das coisas, trabalhando com a natureza, na verdade a gente tem quase controle nenhum sobre isso, mas acho que é tudo muito também um trabalho de equipe, né? A gente fala, o automobilismo parece um trabalho, né, individual. No fim das contas, é uma pessoa que está lá na hora da corrida dirigindo, mas para chegar até lá depende de, sei lá, de mais de 1.000 pessoas para fazer o motor, cada parafuso do carro, pneu, o carro inteiro. Então, o trabalho de equipe no automobilismo é fundamental e acho que também hoje no On Safari, né? No final das contas, o On Safari é feito de pessoas, né? Então, o trabalho em equipe é muito importante. A gente tem um desafio grande que a gente trabalha em várias partes do Brasil, né? A gente tem 17 bases hoje espalhadas entre Pantanal, Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica. Então, esse negócio de coordenar toda a equipe, fazer com que a equipe toda trabalhe junto é muito importante. E tem toda a parte de, né, definir sua visão, sua missão, seus valores, que é um trabalho que a gente fez até junto aqui, sempre agradeço de novo o apoio que a gente teve da Manacá, para ter uma estratégia definida, saber para onde a gente quer ir, porque senão também fica um monte de gente, né, batendo cabeça. Então, eu acho que sempre o On Safari, eu acho que é uma empresa, uma organização do terceiro setor, mas seria até um desrespeito com os nossos apoiadores, com as pessoas que dão recursos para a gente não otimizar tudo que a gente tem, né? Então, eu acho que em termos de performance, seja lá o que você está fazendo, é sempre importante tentar extrair o máximo dos recursos que você tem. Perfeito. Eu acho que aproveitando, né, Mário, uma coisa que eu até esqueci de comentar aqui no início, mas a gente apoia, né? Então, para quem não sabe, a gente apoia o On Safari desde o início da Manacá, praticamente, né? Do nosso primeiro ano. Foi a ONG que a gente escolheu, né, para realmente fazer parte e apoiar em N frentes. Então, o Mário comentou agora, a gente apoiou nesse processo de planejamento estratégico. E isso é um tema, né, que a gente fala não só para ONGs, né, mas para qualquer empresa mesmo, que à medida que a gente vai crescendo, né, esse processo de pensar a estratégia, colocar as lideranças para olhar, né, onde é que a gente quer chegar, o que a gente já construiu, é super importante. E vocês vieram, né? Eu acompanhei também bastante esses últimos anos aí, e eu vi o quanto vocês cresceram nestes últimos anos, né? Os últimos 4 anos, acho que foram 5 anos, foram super expressivos. A gente vinha, né, com algumas bases atuando. Fala um pouquinho como é que foi esse processo, que vocês começaram em uma base, depois ampliaram, e quantas bases vocês estão agora, quantas pessoas a gente tem no Safari, porque isso vai gerando uma complexidade, né? E como é que a gente... E de alguma forma a gente está apoiando vocês, mas como é que vocês também estão se organizando internamente para conseguir dar conta, né, desse crescimento? Eu acho que esse é um ponto importante, né? Normalmente as pessoas fundam uma empresa ou uma organização e estão super focados, né, em fazer aquele negócio girar, aquilo funcionar no dia a dia do negócio, né? E difícil parar para, né, dar um passo para trás e pensar em toda estratégia, tudo, porque você acaba sendo engolido, né, pelas coisas do dia a dia. Então, acho que esse processo com vocês foi muito importante, fez a gente, né, dar um passo para trás, olhar para onde a gente estava indo e conseguir, hoje em dia, ter, né, um plano com as metas claras e tudo isso. Então, a gente começou em 2011 o On Safari na Caimã, é uma propriedade no Pantanal, onde a gente faz ecoturismo, né, muito focado em onça pintada hoje em dia, um processo que funcionou super bem. Hoje em dia, praticamente todo mundo que visita lá
consegue ver no mínimo uma onça pintada na natureza, né? Uma coisa que, não sei, 10 anos atrás era inimaginável, né? A onça é conhecida como, né, o fantasma da floresta, então acho que foi um grande passo e fez com que a Caimã virasse o lugar mais conhecido do mundo hoje, onde vem pessoas do mundo inteiro para ver onça pintada. Então a gente começou por lá, depois a gente começou uma base no Cerrado, na Pousada Trijunção, fazendo o mesmo processo, só que em vez de as onças estarem acostumadas, entre aspas, né, a não fugirem dos carros, verem que os carros não representam perigo, a gente fez o mesmo processo com o lobo-guará. E até essa altura a gente tinha mais ou menos 4 ou 5 funcionários e eu fazia biólogos que trabalhavam no campo nessas bases e eu fazia todo o resto, né? Desde mídias, marketing, procurar parceiros, parte financeira e tudo isso. Então, até que dava, né? Era uma organização pequena, não tinha muito recurso e era o jeito que dava para fazer. E em 2020, no meio da pandemia, senti que o Safari tinha muito mais potencial de crescer. Resolvi voltar para o Brasil. Eu morava nos Estados Unidos nessa época. Eu tinha me aposentado de correr de Fórmula Indy, acabei ficando por lá. Achei que era um lugar legal para criar os filhos e, né, esse negócio de aprender inglês. Morava em Miami, então hoje eles falam português, inglês e espanhol perfeito, né? Então foi muito bom para a evolução deles. Mas né, o OnSafari precisava de mais apoio aqui no Brasil. Então eu voltei para o Brasil e acho que desde aí o OnSafari começou a crescer bastante. Quando eu voltei, a gente começou a estruturar, vamos dizer, o back-office, né? Não só a parte onde todo mundo vê, que são as partes onde a gente fazia ou ainda faz o ecoturismo, mas todo o plano de gestão. Então, a gente dividiu em várias áreas de mídia, de marketing, de estratégia, de parceiros, parte financeira, tudo isso no escritório em São Paulo, que nem eu falei, em 2021, acho que foi quando a gente começou a ter um espaço físico aqui em São Paulo, né? Lembrando que teve a pandemia, tudo isso, era eu e mais uma pessoa no escritório. Hoje a gente tem 18 pessoas no escritório para gerir, né? Eram 2 bases, hoje são 17 e com toda a complexidade, né, que o OnSafari hoje tem, não só no ecoturismo, mas nas outras 7 frentes que a gente tem, e principalmente nessa área que a gente chama de florestas, que a gente busca, né, comprar áreas, né, ainda preservadas, áreas que estão normalmente sob algum risco, né, de desmatamento ou algum problema, e estratégicas no sentido de que comprando aquela área a gente consegue, né, mudar talvez o pensamento da região ou trazer parceiros e criar, né, grandes corredores ecológicos. No fim das contas, né, as onças precisam de muito espaço para viver e quanto mais lugares preservados ou desenvolvidos sustentavelmente, um impacto maior que a gente vai conseguir atingir. Legal. Bom, e aí você foi trazendo muita gente apaixonada também pela causa e que tem te ajudado a desenvolver o OnSafari. Quero aproveitar então e fazer a seguinte pergunta, né? Paixão e performance se conversam ou paixão pode cegar a performance das pessoas muitas vezes porque tira um pouco da racionalidade das tomadas de decisão? Então, queria que você explorasse um tema um pouco mais psicológico agora em relação a paixão e performance. É uma pergunta complicada, né? Eu acho que pode ser dos dois jeitos, né? Que nem eu falei aqui no começo, eu acho que eu sou apaixonado por esse negócio de natureza, senão, né, não teria nem começado. Que nem eu falei, o único motivo de eu ter começado o OnSafari é porque eu era apaixonado com isso, eu não tenho nenhum background ou formação, né, no meio, né? Por outro lado, você tem razão, né? Se você ficar só lá apaixonado olhando para a onça, não vai acontecer muita coisa. Então, eu acho que é um mix das coisas. Eu acho também que hoje o que as pessoas mais falam que visitam o OnSafari, o que mais chama a atenção é a paixão que as pessoas têm pelo que elas fazem, né? E isso eu acho que é uma coisa rara
é difícil uma pessoa conseguir trabalhar com aquilo que ela é apaixonado. Então, eu acho que o OnSafari dá essa oportunidade para muitos biólogos, veterinários, de, né, sair da faculdade e encontrar um caminho que, né, hoje em dia, numa organização grande, que eu acho que tem salários competitivos com o mercado em geral, e poder viver, né, muitos deles no campo fazendo aquilo que, né, teoricamente, um biólogo foi para a faculdade para fazer, e com a oportunidade de ver esses animais diariamente, né? Sinceramente, eu gostaria de morar lá e estar lá vendo esses bichos todo dia. Infelizmente, né, eu acho que, como fundador aqui do OnSafari, eu preciso me preocupar muito com a gestão, ter certeza que as pessoas estão as pessoas certas nos lugares certos. Então, aí eu acho que uma visão um pouco diferente, né? No escritório em São Paulo, onde faz a gestão, lógico, é importante o cara ter uma afinidade com a natureza, o cara querer, né, se importar com as mudanças climáticas e querer fazer uma diferença. Mas aí eu acho que é muito menos paixão e muito mais, né, qualidade, racionalidade e conseguir traçar os nossos objetivos e cumprir, né? Então, hoje em dia, a gente tem... estamos melhorando nossas ferramentas de gestão e tudo isso. Afinal de contas, são, né, a previsão para o final desse ano que a gente tenha 92 pessoas dentro do OnSafari. Então, assim, acho que para uma organização do terceiro setor, a gente cresceu bem rápido e precisa, né, não pode perder a mão, vamos dizer. Então, precisa crescer rápido, mas com consciência e tendo certeza que as coisas estão indo para o lugar certo. Muito bom. Isso, comentário, né, Mário? Tu falou sobre a questão da paixão, né? Quando a gente estava fazendo esse trabalho, eu inclusive comentei com o Mário de planejamento estratégico, que a gente define, né, missão, vai com metodologia, missão, visão, valores. Foi um trabalho que a gente fez ao longo do ano retrasado, né, todo. Foram 6 meses, assim, densos de workshops juntos, né, pensando essa estratégia juntos. Eu costumo dizer que esse primeiro sprint, né, de planejamento estratégico, ele realmente, a gente precisa transpirar para envolver todo mundo, para estar todo mundo alinhado. Tanto é que o último foi mais rápido, né? A gente conseguiu fazer um workshop, foi uma revisão, então isso na tendência a gente vai melhorando. Mas a gente definiu todos os valores lá e a gente, no final no ano passado, foi fazer o desdobramento, né, de toda essa estratégia num encontro de lideranças, e depois a gente teve a oportunidade de conhecer a Caimã, que é a base inicial, né, e onde tem, acho que, as principais indícios, né, indicadores de avistamento de onças são de lá, né? E ali eu falei pro Mário, eu disse, cara, é impressionante o que realmente a gente conseguir enxergar os valores de uma empresa nas pessoas. É todo mundo apaixonado pelo que faz, né? E a gente saiu de lá, assim, é transformador. Então, todo mundo que conseguiu participar, a gente saiu, né, divulgando e falando, porque são poucas pessoas que sabem, né, da existência do OnSafari ainda. Todo mundo sabe do safari na África, né, mas pouca gente sabe do safari no Brasil, que a gente tem N espécies, né, para olhar, para observar e para acompanhar. E com isso, obviamente, o crescimento, né, agora falando um pouco de crescimento, a gente sabe aí, chegando 92 pessoas, né, obviamente, mais organização precisa se ter. A gente ajudou agora recentemente também a organizar um pouco essas frentes de recursos humanos, né? Como é que é fazer essa gestão de pessoas, né? Estando em 17 bases distintas ao longo, né? Ao redor do Brasil, que é enorme. E como é que vocês se organizam? Como é que agora está a tua dinâmica para visitar esses locais? Enfim, né? Porque antigamente era mais fácil ir para um local só. Agora a gente tem 17 para visitar. Que nem eu falei, eu consegui, então, fundar o OnSafari. Tem um casal que trabalha com o OnSafari desde o início, né, que é o Léo e a Lili. Então, diria que eles foram e ainda são meu braço direito nesse sentido, né? Eu conseguia passar uma semana por mês lá no Pantanal e eles faziam, né, o negócio acontecer, né, vamos dizer, sem supervisão. Acho que são pessoas muito competentes e não é à toa que estão com a gente há 14 anos. Mas difícil, né? Quando o negócio vai crescendo, primeiro é impossível, né? Hoje em dia eu já não consigo visitar as 17 bases que a gente tem todo ano. Já é uma coisa
super difícil. Então, foi importante essa ajuda de vocês também, que agora a gente contratou, né, uma pessoa para tomar conta de recursos humanos, então todas as contratações, as dores que os funcionários possam estar sentindo e, né, enfim, arrumar uma solução para isso e não é uma coisa, assim, cada lugar é um problema diferente, né? Então, tem lugar que o cara só chega de barco no lugar, o outro está aqui pertinho de São Paulo, então são problemas diferentes e como a gente faz todo mundo estar o mais satisfeito possível, né? E é importante que as pessoas tenham, né, sempre os nossos valores de respeito, de entregar o que promete. Eu acho que isso acho que é uma coisa que o OnSafari hoje em dia faz bem, né? De conseguir gerar essas pessoas. A gente sempre assume um compromisso, sempre entrega o que a gente prometeu. E isso acho que é um diferencial, toda a transparência que a gente tem. E com isso acho que o OnSafari foi ganhando credibilidade, né? A gente tem, então, a visão aí de ser uma inspiração de uma organização aqui no Brasil. E como você falou, eu acho que cada vez mais os brasileiros estão começando a conhecer o Brasil, né? A gente tem, eu não sei explicar porque até hoje, esse negócio de brasileiro achar que fora é melhor, né? É verdade. E eu fiz isso, tá? Eu me arrependo muito, mas eu fui, eu não sei, 15 vezes para a África antes de conhecer o Pantanal. Se eu tivesse ido ver o Pantanal primeiro, talvez nem precisasse ter ido para a África, né? Então, mas é a mesma coisa. Você ouve gente falando que, pô, quer ir numa praia, se o cara tem condições, vai no Caribe. Pô, tem o Nordeste aqui que muitas vezes é muito melhor. Então, eu acho que isso é uma outra coisa que a gente, através do ecoturismo, pode inspirar os próprios brasileiros a conhecer mais o Brasil e ver que a gente tem muita coisa aqui que é melhor que lá fora. E, né, ajuda a desenvolver o país, ajuda tudo, sem precisar sair daqui. Perfeito, perfeito. Pergunta agora sobre o modus operandi do OnSafari, porque muita gente, acho que quando não conhece uma ONG, acha que, de novo, é um grupo de gente que se reúne, vamos lá, vamos para cima, e muitas vezes não entende que o modus operandi de uma ONG muitas vezes até se assemelha ao modus operandi de uma empresa tradicional, né? Porque no final você tem processos que têm que ser cumpridos, você tem um sistema que controla as operações, você tem que ter uma gestão, né, para fazer as coisas funcionarem, para atender as expectativas. Você tem uma quebra um pouco dessa expectativa, né, das pessoas quando começam no OnSafari, ou talvez em ONGs que você conhece. Putz, imaginei que a coisa era um pouco diferente e no final tem elementos aqui de empresa que eu não imaginava que estariam presentes. Não, eu acho que sim. Eu acho que, né, as pessoas, a maioria pensa, uma ONG é uma coisa mais tranquilo e, né, entre aspas, vou encostar o burro na sombra aqui, mas, e não sei, com certeza devem ter, como tem empresas assim também, mas eu acho que o OnSafari a gente trata o OnSafari como se fosse uma empresa, né? O OnSafari precisa ter superávit todo ano. Acho que a única diferença de uma empresa é que, pô, o fundador, ou sei lá, os acionistas não vão lá e pegam o lucro, né? O lucro tem que ficar lá e ser reinvestido nas ações que a gente faz, mas tem que tratar o OnSafari como uma empresa, né? Tem que ter toda a parte de gestão e tudo isso, e todo ano o negócio tem que ir bem, porque senão não se sustenta, né? Então, eu acho que desde o segundo ano o OnSafari conseguiu fazer isso, né? Obviamente com números muito menores no começo, hoje com muito mais apoio. Faz um ano mais ou menos a gente tem o OnSafari Internacional, né? Que eu fundei junto com o OnSafari na época que eu morava nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos tem muito mais essa cultura de doação, que aqui no Brasil ainda está engatinhando, mas essa cultura também é estimulada porque lá a pessoa tem, né, o tax benefit, né? Então ele pode deduzir do imposto de renda o que ele doar. Aqui no Brasil, para meio ambiente, tem zero, né? Não tem alguma coisa para cultura, para saúde e tal, para outras coisas, até esporte, mas para meio ambiente, que eu acho que é
talvez o tema mais importante que todos nós estamos vivendo agora é zero. Então, difícil, né, o negócio de doações aqui. Então, acho que mais um motivo para a gente tratar o OnSafari como uma empresa, não depender só de doação, mas também das próprias ações que a gente faz, ou seja, o ecoturismo. Hoje em dia, eu comentei um pouquinho antes, a gente tem áreas que são nossas. O OnSafari hoje tem mais ou menos 150 mil hectares de terra, que é mais ou menos, né, em várias partes do Brasil, mas isso é mais ou menos o tamanho da cidade de São Paulo. Então, é um tamanho de terra relevante, onde a gente desenvolve essa terra sustentavelmente. Então, olhando projetos de crédito de carbono, agora tem projetos de crédito de biodiversidade estão começando. No Mato Grosso do Sul tem pagamentos por serviços ambientais, também com compensação de cotas de reserva legal. Então, a gente está sempre estudando qual forma a gente pode, né, monetizar as nossas áreas de uma forma sustentável para que esse recurso possa ser reinvestido e fazer mais coisa. Então, eu acho que é um pouco isso. É do terceiro setor, mas, assim, da porta para dentro, é uma empresa que tem que funcionar, né, com metas, com cargos, com visão, com tudo isso. Eu acho que a gente está chegando nesse ponto onde a pessoa que trabalha no terceiro setor normalmente trabalha por paixão, e esse é o mais importante. Eu acho que a paixão é super importante, mas as pessoas, né, para que a gente possa ser competitivo, tem que ser remuneradas como se fosse numa empresa, né? Então tem que ter, seguro de saúde, ter tudo isso, né? Todos os benefícios igual, né, teriam numa empresa. Então, eu acho que devagar, se é que a gente já não atingiu esse ponto, a gente está atingindo onde os melhores profissionais, né, vão poder trabalhar no terceiro setor, ser remunerados, ter tudo isso igual teria numa empresa, e aí, como bônus, ainda está fazendo bem, né, para o meio ambiente e trabalhando com aquilo que gosta. Bacana. Tem um tema que me veio agora, Mário, que vocês têm a frente social, né? Que é uma das frentes que começou com a conservação, principalmente, né, o cuidado ali com a onça, mas a gente vê que cada unidade, cada base que vocês têm, tem toda aquela comunidade do entorno. E quando eu tive a oportunidade de ir lá na Caimã, a gente conhecendo, né, a história também do passado, né, que as pessoas... e ainda existe isso, infelizmente, né, de a caça às onças, né, que queriam tanto para vender a pele, mas também porque era um predador, era considerado um predador, porque matava o gado, enfim, das fazendas. E a gente vê pessoas que trabalham hoje lá no OnSafari e que são filhas, né, de pessoas que eram os caçadores da onça e aprenderam a entender que, poxa, eu tenho um trabalho muito mais nobre aqui em preservar e proteger este animal do que caçá-lo, né? E eles acabam também passando isso adiante. Fala um pouquinho dessa transformação das comunidades, né? Eu acho que é isso, né? Eu sempre falei desde o começo do OnSafari que o que a gente tinha que fazer, né, um dos principais objetivos é mostrar que a onça vale muito mais viva do que morta, né? Eu acho que antes do OnSafari, que nem você falou, infelizmente, em alguns lugares do Brasil, a onça ainda... O cara quer matar a onça, né? Porque, vamos falar de Pantanal. Pantanal, 96% de toda a área do Pantanal são áreas privadas, né? E a gente fala do Pantanal aqui no Brasil como se fosse... é um bioma lá, nem sei direito onde é que é. Mas o Pantanal, sim, é o menor bioma do Brasil, mas é o bioma mais preservado. E apesar de ser o menor, aqui para brasileiro talvez, né, ele seja pequeno, mas cabe a Áustria, a Suíça, a Bélgica dentro e ainda sobra espaço, né? Então, é um lugar gigantesco, que 95%, 96% são terras privadas. Em praticamente todas essas terras você tem a pecuária, né, como forma de desenvolvimento, que hoje em dia eu acho que foi até um jeito bom de se desenvolver o Pantanal, porque o Pantanal, para você ter a pecuária, você não precisa, igual na Amazônia, por exemplo, desmatar. No Pantanal você tem muito pasto natural, e isso fez com que o Pantanal se mantesse conservado até hoje. Muitos dizem que o Pantanal é o bioma mais preservado do mundo.
eu acho que é uma afirmação difícil de fazer, porque tem muitos problemas que acontecem embaixo dos rios e tudo isso que a gente não consegue enxergar, mas tomara que seja. Então, tinha essa visão de você ter gado e onça, né? A onça, de vez em quando, come o gado, né, das pessoas, muito menos do que se imagina, né? Eu lembro, a gente fez uma pesquisa no começo do On Safari, a impressão que se você perguntasse para qualquer um, assim, do nada, quanto por cento você pede de gado aqui? Primeiro, é um lugar muito afastado, hoje em dia cada vez melhor, mas não se tinha um controle exato do rebanho, os pastos são gigantes, então muitos gado sumia, daí o cara assumia que a onça comeu, mas depois de 2, 3 anos o cara acha o gado de novo, então, ressuscitou, né? Mas até aí a onça já levou a culpa. Mas, na realidade, né, nas pesquisas que a gente tem feito nesses últimos 14 anos, né, num lugar preservado, onde não se caça, né, a comida da onça, então queixadas, capivara e jacarés e tudo o resto, você perde mais ou menos entre 1 e 1,5% do rebanho, que pode ser um número expressivo, mas é menos, normalmente, do que se perde por problemas de manejo, né, de vacinas e todos os outros tipos de coisa que tem. Mas falando em, né, mudança de mentalidade, eu lembro quando a gente começou o On Safari, a gente falando muito com as crianças que moram na Caimã, né, que são os filhos dos funcionários, o sonho de todo mundo era ser peão de gado, né, seguir a carreira dos pais. E hoje a gente pergunta, o sonho de todo mundo é ser biólogo, ser veterinário, né? A gente leva essas crianças para fazer safari, então eles começam a entender que tem, né, oportunidades melhores. E como você comentou, Rafa, a gente tem funcionários hoje que, quando eram adolescentes, saíam com os pais, ou com o pai, para caçar a onça, né? Era uma coisa, infelizmente, normal no Brasil, apesar de ser proibido de caçar no Brasil desde 67, se eu não me engano. Mas, enfim, volta, né, no que eu falei, né, que a gente precisa mudar a mentalidade, né, tem que fazer a onça, as pessoas perceberem que a onça vale mais viva do que morta, porque não é por policiamento que você vai, né, inibir as pessoas de caçar, que nem eu já falei aqui, o tamanho do Pantanal, um lugar super inacessível, é impossível dessa forma. E essas mesmas pessoas que os pais tinham essa coisa de caçar onça, hoje trabalham, né, no On Safari, muitos deles viraram guias, então receberam todo um treinamento, ganham, sei lá, 10 vezes mais do que ganhavam quando eram peão de gado, né, que todos esses começaram dessa forma. Alguns já foram para a África para ver, né, o nosso modelo, da onde a gente copiou isso. Depois de safaris, passaram tempos lá aprendendo inglês, né, para conseguir se comunicar com os nossos hóspedes, né? Metade dos hóspedes que a gente recebe são estrangeiros. E eu acho que o mais importante de tudo é que antes a pessoa tinha que trabalhar com o salário baixo, né, de cowboy, de peão de gado, e sustentar, por exemplo, a mulher, o filho e a filha, né? Hoje a gente tem exemplos dentro do On Safari que a pessoa ganha muito mais, tem um trabalho, vamos dizer, onde ele está muito mais envolvido com a preservação, com a natureza, e com o desenvolvimento do turismo. A mulher tem emprego nas pousadas, por exemplo, de cozinheira. A filha, né, hoje maior de idade, também pode trabalhar como arrumadeira, e o caso que eu estou pensando aqui, o filho trabalha na manutenção. Então, a renda dessa família, né, aumentou, eu não sei, 20, 30 vezes, graças à onça, que é o que na geração passada eles estavam matando, vamos dizer, a galinha, como é que fala? A galinha de ouro, galinha dos ovos de ouro, sei lá. Então, é legal ver essa mudança de mentalidade. E isso, aos poucos, vai se espalhando, né? Na África, o modelo de onde a gente copiou, né? Isso tudo foi feito na África do Sul, numa reserva que chama Sabi Sands, onde fizeram esse processo que a gente chama de habituação, que é o que a gente fez com a onça, fizeram com o leopardo há 40 anos atrás. Então, a gente só adaptou isso, né, de leopardo para a onça e da África para o Pantanal, mas com essa primeira reserva começou a se desenvolver,
os vizinhos falaram, pô, esse cara está ganhando muito mais dinheiro trabalhando a favor da natureza com o ecoturismo do que eu lutando aqui contra a natureza e sofrendo. E com o tempo, todo mundo foi copiando e virou, então, uma grande reserva. Eu acho que isso vai acontecer no Brasil, aliás, já acontece. A gente recebe várias ligações de pessoas querendo, de alguma forma, entrar nesse ramo de ecoturismo ou de preservar a propriedade, ver de que forma o On Safari pode ajudar. Então, eu acho que essa mudança de mentalidade é o único jeito que a gente vai conseguir preservar o Pantanal, e acho que isso vale também, né, para os outros biomas aqui do Brasil. Maravilha. Interessante, né? Você comentou uma coisa que me chamou a atenção, que é o animal como ativo, né? E não como passivo mais, né? O animal vale mais vivo do que morto, né? Porque vivo ele tem uma vida útil, né? Mais longa, né? E os descendentes deles, né? Então, já até viu o filme, né? De várias gerações de onças. A gente teve a oportunidade de ver no passado, né? Uma coisa que não para na primeira onça, né? Uma traz a outra, que traz a outra. Enfim, até um momento que talvez tenha que achar o equilíbrio disso e aumentando o número de terras para poder acomodar mais gente. Mas realmente, né, a questão do ser humano começar a enxergar boa parte dos animais e da natureza em si, né, não só os animais, mas as plantas, que também trazem bastante coisa importante para a humanidade como ativo, né, é uma mudança de mentalidade importante. Minha pergunta é, quais os ativos que você entende que uma ONG precisa ter para prosperar? Só rapidinho, voltando nisso que você falou da onça, né? Acho que até esse negócio de turismo ecológico, né? Acho que é muito importante. Assim, tem até pessoas que até hoje discutem que a caça pode ser uma coisa boa, que traz recursos para a comunidade, que não sei o quê. Pô, e o cara sai daqui do Brasil para ir lá na África para caçar um elefante, né? Primeiro, graças a Deus, está cada vez menos comum isso, muitos países, né, banindo a caça e mais ainda impedindo que possa ser transportado os troféus, né? Então, o grande ego do cara era caçar o elefante, trazer a cabeça do elefante aqui e pôr na parede, né? Então, enfim, para mim é difícil entender a mentalidade de um caçador que vai né, covardemente com uma arma, uma metralhadora, sei lá o que o cara tem, vai e caça um animal, e a desculpa dele é que, pô, tá ajudando a comunidade. Não tá. Tudo que ele gastou só para chegar na África, né, ele poderia, então, já que quer ajudar a comunidade, doa lá para a comunidade e ajudar muito mais do que caçar o elefante. E uma vez que caçou aquele elefante, aquela onça, aquele leão, ou seja o que for, já era, né? Enquanto que no turismo ecológico, o cara vai tirar foto e mais 1 milhão de pessoas vão tirar foto da mesma onça, né? E trazer todos os benefícios da cadeia do ecoturismo, né? Que na ponta lá é gerar emprego e tudo isso, mas a gente pensar, o cara começa, sei lá da Inglaterra, pega o táxi, o avião, chega aqui no Brasil, come, vai ao hotel em São Paulo, não sei o quê. Então, quantas milhares de pessoas se beneficiam disso, né? E tudo isso por causa de ver uma onça. Então, né, essa visão de o animal ter um valor econômico, eu acho que é muito importante. Né? Afinal de contas, né, a maioria dos seres humanos pensa em dinheiro, né? Assim, acho que é uma hipocrisia pensar que não. E muitos entendem assim, bom, que diferença faz na minha vida se tem uma onça ou se não tem uma onça, né? Eu acho que isso é uma conversa filosófica para ter e vai demorar muito tempo, mas pela parte econômica a gente hoje em dia conseguiu provar, está aqui a diferença, né? Tua vida melhorou, da tua família inteira, graças a essa onça tá viva. Né? Maravilhoso. E aí eu falei tanto que eu esqueci até a sua pergunta aqui. Quais são os principais ativos que uma ONG tem que ter para prosperar? Eu acho que a gente falou aqui, né, de ser tratado com seriedade, de como uma empresa, na verdade, com respeito maior até aos recursos, porque não são recursos próprios, né, foram terceiros que doaram aquele recurso para o negócio funcionar. Então, né, o dinheiro, vamos falar assim, não é seu, então você tem que ter um respeito maior ainda.
E acho que, né, toda essa parte de gestão que a gente comentou aqui, e transparência. Eu acho que, né, aqui no Brasil, com várias... a gente é brasileiro, sabe, e vê nas notícias, com várias falcatruas aí que acontece, eu acho que até ONG virou até um nome pejorativo na cabeça de muitas pessoas. Só que, infelizmente, não tem outro nome para a gente chamar. Né? Seria até bom a gente inventar um outro nome para sair desse ciclo aí de que ONG, né, muitas fazem coisa errada. Mas eu acho que o principal é transparência, né? Você mostrar o que você faz, aonde você aplica os recursos e dar o report para quem, né, sejam empresas ou seja lá quem for que te apoiou para você começar ou continuar fazendo as suas ações. A gente tem no OnSafari, né, hoje em dia, tudo auditado pela Deloitte. A gente faz um evento que começou pequeno, hoje em dia acabou virando um evento bem interessante, que a gente faz todo ano, mais ou menos em abril, maio, quando a gente lança o nosso relatório anual e convida todos os nossos grandes parceiros, os nossos grandes apoiadores para um evento que a gente faz no Bank of America, que é o nosso apoiador praticamente desde quando o OnSafari começou, então há mais ou menos 13 anos, onde a gente apresenta todos os resultados, mostra, né, toda a parte financeira, como foi feito, então, né, ter transparência de que tudo, né, está sendo feito do jeito, né, não é mais do que obrigação, né, mas tudo está sendo feito do jeito que é para ser feito. Porque eu acho que uma coisa que você não pode perder é a credibilidade, né? Então, isso é uma coisa que eu me preocupo diariamente, de ter certeza que, não que tudo é feito certinho, porque tenho certeza que mas, né, que tenha transparência e tudo isso, e que qualquer um possa ver, né, que a gente está fazendo as coisas conforme, entre aspas, fomos contratados para fazer. Legal. Nesse ponto, assim, uma ONG e uma consultoria são muito parecidas, né? A partir do momento que ela não tem mais credibilidade, ela tem o seu futuro bastante incerto, né? E construir essa credibilidade leva tempo, né? Com todos os atributos que você falou, transparência, comunicação, mostrar as ações, cuidar, né, dos recursos que não são seus, enfim. Então, até por isso, né, a gente na Manacá criou lá uma série de princípios que de vez em quando, se a pessoa olhar só aquilo, parece que a gente é até mais uma ONG do que uma consultoria. Né? Mas eu fico feliz da gente também ter abraçado esse tipo de causa. Eu acho que é por isso que teve uma identificação bastante forte aí com o Safari. Tem um tema, Mário, que eu sei que foi super desafiador para vocês ano passado, né? Uma das frentes que vocês têm é a frente lá antifogo. E a gente teve ano passado com aquelas queimadas, algumas áreas, né, bem atingidas. Mais de 80% de algumas áreas, né, foram queimadas. A gente viu o esforço, né, de todo mundo. A gente também tentou divulgar ali para apoiar, porque teve que fazer um esforço até levantar recursos, né, para reestabelecer minimamente aquele bioma ali para a gente não perder mais os animais que não tinham alimentos, a maioria. Né? Como é que vocês estão lidando hoje com essa frente? Isso está diretamente conectado com o nosso desafio de clima aí, né? Que a gente tem hoje, em breve, aí a COP30 aqui chegando. Sei que vocês vão participar também. Fala um pouquinho desse desafio da frente de fogo e clima, né? Eu acho que é um desafio gigante que, né, com certeza o OnSafari está fazendo a parte que a gente pode fazer, mas não é a gente sozinho que vai longe de resolver isso. Eu acho que para as pessoas que não acreditam nas mudanças climáticas, acredite ou não, elas estão acontecendo, então, né, não tem mais como negar. E o problema dos incêndios, acho que é um problema cada vez maior, né? O Pantanal perdeu, nos últimos 20 anos, mais da metade da sua superfície de água. Então, isso faz com que os incêndios sejam mais comuns. O ano passado teve uma seca muito grande, então o Pantanal é feito de ciclos, né? Então, de cheia e de seca. O ano passado nem cheia teve, então, se espirrasse lá, pegava fogo. E eu acho que os incêndios não só estão acontecendo com mais frequência, mas com mais força.
Então, eu sempre conto lá dentro do On Safari, quando eu fundei o On Safari em 2011, ninguém nem pensava em incêndio. Não era assim, tinham vários outros problemas para resolver, incêndio era uma coisa que não acontecia. Até que em 2019, lá na Caimã, teve o primeiro incêndio, queimou 60% da propriedade, foi muito triste. Morreram vários jacarés, vários répteis que, enfim, difícil de fugir do incêndio. Em 2020 teve um fogo pior ainda bem não na Caimã, mas um incêndio muito sério mais no Pantanal Norte, né, na parte do Mato Grosso, onde queimou quase 30% do Pantanal, né? Então, como eu falei aqui, o tamanho do Pantanal foi equivalente a mais ou menos ter queimado uma Suíça inteira. E a gente vê, e pouca gente sabe, né? A gente vê, teve em Los Angeles agora, alguns meses atrás, sem desmerecer, mas uma área, não sei, 1/1000 do tamanho de que queimou no Pantanal, nos Estados Unidos, com apoio de aviões do Canadá, e as pessoas não conseguiam defender nem as casas, né? Você imagina a gente no meio do Pantanal, sem, né, nem 1/1000 desses recursos que tinham nesses fogos de Los Angeles, um lugar praticamente inacessível. Como a gente vai combater isso, né? É um problema muito grave. Então, né, Rafa, que nem você comentou, no ano passado, em 24, teve um incêndio bem grande lá no Mato Grosso. Bom, teve em várias partes do Pantanal, mas, para dar um exemplo, acho que na Caimã pegou fogo de novo, queimou dessa vez 85% da propriedade. Esse fogo veio de longe, pulou 2 rios. Um dos rios tinha 150, ou tem 150 metros de largura. Nossa. E o fogo consegue pular isso. E foi muito ruim para a fauna. Acho que você vai lá no Pantanal hoje, né, não sei, 6 meses, 8 meses depois dos incêndios, se você não realmente prestar atenção, você não vai perceber que pegou fogo. O Pantanal, ainda bem, ele se regenera muito rápido. Mas dessa vez o que foi triste é que perdemos muitos bichos, né? Até onças que uma onça que a gente chamava de Gaia, que a gente viu nascer e tinha 11 anos de idade, morreu queimada. Então, se queimou uma onça, que talvez seja um dos animais mais ágeis do Pantanal, você imagina o resto, né? Então, até hoje, a gente capturou algumas onças que, né, sobreviveram, mas tiveram as 4 patas queimadas, com apoio de outros parceiros, né, tiveram que ser cuidadas, fazer transplante de pele, tratamento com ozônio, praticamente tivemos que montar um hospital, e essas aí, graças a Deus, estão de volta no ambiente, estão vivendo normalmente. Mas essas é o que a gente achou, que a gente acompanhava, e na Caimã, e conseguimos resgatar. Você imagina quantas, né, não morreram. A gente tem, até hoje, 2 antas que a gente ainda está cuidando, o mesmo problema, só que a anta é mais pesada, demora mais para cicatrizar, então estamos cuidando até hoje. Mas, que nem eu falei, o Pantanal se recupera rápido a vegetação, mas dessa vez a perda de biodiversidade em termos de fauna foi bem grande. E essa frente, então, que a gente começou, né, em 23, que é de prevenção e combate a incêndio, né, eu acho que o foco, lógico, o combate é super importante, mas o foco é muito na prevenção. E acho que até mais que na prevenção, é na detecção do incêndio. Porque eu, hoje em dia, tenho confiança de que se pegar fogo em alguma das nossas áreas, a gente vai conseguir apagar esse fogo. Porque tem toda a equipe treinada, a gente tem, né, todos os equipamentos, carro-pipa, seja lá o que for, para combater esse incêndio. O problema, e não só a gente, mas como esse corredor, né, que a gente criou lá em volta da Caimã, da Santa Sofia, que é uma das nossas áreas, é um corredor hoje, né, de 430 mil hectares, então, né, 3 vezes o tamanho da cidade de São Paulo, talvez o maior corredor ecológico de biodiversidade privado do mundo. Então, todas essas áreas estão, assim, preocupadas, treinadas e assim, prontas para responder algum incêndio. O problema é quando pega um fogo em alguma área que não tem preparo, o negócio vai crescendo. Então, o incêndio vem crescendo, 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 e aí quando chega nas nossas áreas é impossível combater. Esse de 24, né, do ano passado, passou pela Santa Sofia, que é uma área nossa vizinha, Caimã,
com uma frente de fogo que tinha 12 quilômetros de extensão, pulando o rio e tudo isso. Como que você vai combater isso, né? Aí chegou na Caimã e queimou tudo também. Tinham 7 aviões jogando água lá durante o dia inteiro, mas não tem. Tanto que esse fogo só foi parar, atravessou estrada, foi indo, só foi parar no dia que choveu, muito tempo depois, mas deixou um estrago grande. Então, a gente tem apoiado congressos, tem né, em Campo Grande, está tendo agora um congresso veio pessoas de Portugal, que também tem problemas com incêndio, veio pessoas do Kruger Park, lá da África. Então, está acontecendo esse congresso, tentando ajudar o terceiro setor, iniciativa privada, o governo, todo mundo se unir para combater esse problema que, infelizmente, né, não é que não vai mais acontecer. A única dúvida é quando. E quando acontecer, a gente precisa estar preparado para detectar rápido e ter equipes para agir rápido. Eu acho que é o único jeito da gente né, conseguir combater isso. E eu acho que no Pantanal também não é para pegar fogo, assim como a Amazônia, uma parte importante de educação. Porque todos os incêndios que tiveram no Pantanal no ano passado foram causados por ser humano, mas não um incêndio criminoso. Foi por falta de educação. De cuidado. Por exemplo, foi um caminhão que atolou na areia, de tão seco que estava, e em vez do cara, chega uma hora não adianta mais, né? Então você vai buscar ajuda. O cara ficou lá tentando desatolar até que o caminhão pegou fogo, explodiu, causou um grande incêndio desse. Outro lugar, um ribeirinho foi tirar mel da colmeia de abelha, colocou fogo para tirar, numa época super seca, queimou, perdeu o controle, queimou tudo. Um outro, o cara costumava pescar numa lagoa, estava ruim para ele chegar na lagoa, ele achou que era uma boa ideia pôr um foguinho para abrir o caminho. Para abrir. E provavelmente ele sempre fez isso, só que quando ele fazia isso, o Pantanal era muito mais alagado, pegava fogo um pouquinho e o negócio apagava. Hoje em dia ele faz isso, né, explodiu. Acabou esse incêndio aí, queimou mais de 70 mil hectares por uma besteira. Então, eu acho que passa por muitas esferas aqui, mas educação da população acho que é um tema importante para esse tema de combate ou prevenção de incêndios. E esse tema, né, Mário, não é só o OnSafari, né? Você falou bem, é um trabalho de muita colaboração. E ONG normalmente, eu sei que a gente já está se encaminhando aqui para o nosso tempo final, mas que tu falasse um pouquinho desse desafio para formar esses corredores ecológicos, né? Porque eu lembro quando a gente começou a trabalhar com vocês, isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Eu disse, gente, que bacana isso, porque que incrível, né? A gente tem no Brasil grandes áreas que vão se conectando entre estados, inclusive, né? Para a gente falar de preservação. Quando a gente olha lá, até na Caimã tem, né, na apresentação lá que a Lili faz, ela vai mostrando o quanto algumas áreas ali da redondeza já foram sendo tomadas, né, por fazendas, né, pelo agro, enfim, que também é um tema, obviamente, né, super importante para o Brasil, acho que é a principal fonte aí de receita no Brasil, mas o quanto esse trabalho também de conservação é importante e qual está sendo o principal desafio nessa articulação, né, porque tu tem que trabalhar com todo um tema mais político, né? Articular entidades privadas e públicas. Como é que é essa frente hoje de trabalho de vocês? Eu acho que é importante dizer, assim, pelo menos a minha visão e a visão do OnSafari, que não é a conservação contra o agro. Né? Eu acho que todo mundo tem que trabalhar junto. Eu acho até que o Brasil, né, antes de ser uma potência do agro, que nem você falou, acho que a principal fonte de renda do país, mas primeiro ele é uma potência ambiental. Se o agro e a ecologia, ou as pessoas que conservam, não trabalharem junto, o agro vai parar de existir, porque ele só está lá graças às condições climáticas que a gente tem, com a água que a gente tem. Então, é importante trabalhar junto, sabe? Essa visão de que é um contra o outro, a gente não vai chegar em lugar nenhum. E eu, sinceramente, não tenho nada contra o agro, desde que seja feito, né, dentro das regras, respeitando as leis, está tudo certo. É muito importante para o Brasil. Seria hipócrita falar que não pode ter agro, vamos comer o quê, sabe? Então, eu não tenho nada contra o agro, até apoio, e acho que isso é um pouco da visão que precisa mudar em muitas
organizações do terceiro setor, porque senão nós não vamos chegar em lugar nenhum fazendo uma guerra e tem pouco tempo. A gente está perdendo essa guerra, né? As mudanças climáticas estão acontecendo, o planeta está aquecendo e nós vamos perder essa guerra, né? Se a gente não trabalhar todo mundo junto. E o que mais que você me perguntou? Não, falei um pouquinho do desafio dessas articulações mesmo Sim. com o governo, né? Que eu acho que é uma frente grande para poder conseguir viabilizar esses corredores, né? Sim, então, esse corredor que a gente criou, que a gente chama de uma aliança 5P, então foi a partir da compra pelo OnSafari dessa área de 35 mil hectares, que é totalmente preservada, né? O que a gente queria fazer não era mais preservar ou continuar a deixar preservado 35 mil hectares do Pantanal, importante, mas não tanto, era crescer essa área de atuação, né? Então a gente criou essa aliança, né, com a junção de várias fazendas vizinhas, né? Então, que hoje fazem parte dessa aliança, tem várias regras para fazer parte da aliança, como a gente acabou de falar do fogo, você precisa ter uma brigada de incêndio privada, né? Porque se acontecer alguma coisa, não adianta você ligar para o bombeiro que vai demorar muito para chegar, você tem que receber projetos científicos, né? E principalmente pode ter produção de gado, que nem a gente falou aqui no começo, mas desde que uma forma sustentável. Então, lá foi simplesmente só iniciativa privada. Hoje a gente está criando corredores maiores, que nem você falou, entre estados, e em breve a gente deve anunciar um projeto novo aí, que são corredores entre países, mas acho que mais difícil, mas com impacto muito maior, né? E acho que até de uma forma interessante, porque se você tem só iniciativa privada, ou se você tem só ONGs, ou se você tem só governo, né? É como um investimento que você está colocando todos o teu recurso numa coisa só. Uma vez que a gente tem vários players nesse mesmo corredor, eu acho que é muito interessante, porque vai ter sempre, né, por algum momento político, pode ser que seja contra aquilo, mas, se é o governo, uma hipótese, o governo federal é contra aquilo, aí o estadual, pelos parques estadual, vai lutar a favor daquilo, as ONGs a favor daquilo, proprietários particulares a favor daquilo. Então, você tem um balanço muito melhor e uma chance muito maior daquilo se perpetuar por muito tempo. Muito bom. E assim a gente vai equilibrando, né? Um pouco também preservação, mas também desenvolvimento. Muito bom. Posso fazer a última pergunta? Pode. A gente sabe que você, o OnSafari, já estão olhando além de 2030, né? Porque parece que 2030 é o dia do juízo final para o mundo, né? Com as metas de desenvolvimento sustentáveis lá da ONU e tal, mas vocês estão indo além já estão olhando 2050, pensando em legado, ou seja, um futuro que a gente está falando 25 anos, né, de hoje. O que você imagina, Mário, que vai ser importante, né, para um safari chegar a 2050, né? Que elementos vão levar um safari a chegar a 2050 ainda melhor do que é hoje? Então, sua visão de futuro sobre o terceiro setor e especificamente do OnSafari que você atua. Eu acho que é um pouco de tudo que a gente falou aqui, né? Eu acho que o planejamento é essencial, porque senão você não sabe para onde você está indo. Eu acho que essa transparência, ferramentas de gestão, as pessoas certas nos lugares certos, tudo isso é importante, senão a gente nem chega lá. Eu acho que a gente cresceu muito, né, de ecoturismo, né? Várias outras frentes que a gente nem teve tempo de comentar aqui, mas até chegar nessa parte de florestas e criação de corredores ecológicos, eu acho que isso é, vamos dizer, o mais importante, né? Porque a gente não vai conseguir preservar a natureza de pouquinho em pouquinho. Então, a gente precisa hoje desses grandes corredores para que os animais consigam fazer, vamos dizer, essa troca de genes, né? E se movimentar por grandes áreas. E acho que, assim, quando eu fundei o OnSafari, eu nunca tive a intenção de ver o resultado final. Eu espero que eu não veja, né? Que o OnSafari continue crescendo, tendo um impacto cada vez maior. E esse é um outro ponto dentro do OnSafari que a gente se preocupa, né? Então, com fundos de endowment, né? A sustentabilidade do OnSafari, para que, né, ele consiga se perpetuar e não dependa tanto quanto dependeu de mim até agora. Então, acho que esse é um ponto importante que a gente vem trabalhando bastante, criando
esses fundos, né, de perpetuidade para que o OnSafari consiga crescer cada vez mais, e não por ser o OnSafari, tanto faz ser o OnSafari ou não, mas a conservação da natureza consiga estar cada vez mais em pauta e as pessoas entendendo que, né, sem a natureza também a gente não vai conseguir morar aqui. Muito bom, Mário. Mário, acho que o último tema, nosso tempo já se foi, mas não tem problema. Última pergunta, que eu acho que é importante. Conta para nossa audiência, né, como é que as pessoas podem apoiar o OnSafari, né, que formas elas têm a gente falou bastante de cultura, né, que o Brasil ainda não tem essa cultura de doação e tudo, mas a gente tem N outras formas, né, que as pessoas podem apoiar, não só com doação. Fala um pouquinho só para o público. Eu acho que assim, o começo da nossa conversa aqui foi sobre ecoturismo, então isso eu acho que é uma forma muito importante, né, quem tiver oportunidade de visitar, seja bases do OnSafari ou qualquer outra, né, que trabalhe com ecoturismo, que valorize a natureza, eu acho que é uma forma que todo mundo, muitas pessoas podem apoiar, uma forma que aí sim todo mundo pode apoiar seguindo, seja o OnSafari e outras organizações nas redes sociais, né, todo mundo hoje acho que tem um telefone celular, e com isso, né, receber as informações, se educar mais sobre o tema. Então, isso para a gente é importante, né? O Safari tem mídias em praticamente todas as plataformas, né? @oncafari. E se quiser contribuir mais ainda, a gente tem um programa no nosso site onde a pessoa consegue contribuir com valores pequenos. A gente fez isso para que mais pessoas possam se engajar com isso, seja uma vez, seja mensalmente. E todos esses recursos para a gente ajudam no combate a incêndio, na preservação dos animais e tudo isso. Muito bom, maravilha. Bom, espero que vocês tenham gostado, né? Eu acho que é um tema bastante diferente, né, do que normalmente a gente conversa, né? Conversa muito com empresas tradicionais, né, empresários, né, mais empresas com fins lucrativos, com fins lucrativos e tal. E a gente viu aqui, né, uma outra realidade, né? Com seus desafios, né? Então todo negócio tem desafio, todo negócio tem que trabalhar com gestão, com performance, com planejamento, com visão. Então acho que o que o Mário compartilhou aqui com a gente é muito interessante para a gente refletir aí nesses pontos todos daqui para frente. Muito bom. Obrigada a todos. Até o próximo episódio. Não deixem de seguir aqui os nossos canais e acompanhar a nossa trilha aí de ManaCast, que está muito bacana e vai durar esse ano todo.